Saudações, torcida tricolor. Estamos de volta aí com novas informações sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, nosso amado clube brasileiro, hein? O mercado aí tá movimentado aí no tricolor, né? Muitas saídas, até agora nem tantas chegadas assim, mas a gente vai falar aí do que está acontecendo dentro do elenco do São Paulo Futebol Clube. Além disso, tem novidades aí sobre a Copa Sul-Americana, tá? A Conmebol deu uma mudada aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E mais, hein? O mais importante que acabou de sair aí, né? Acabou de ser noticiado, né? Sobre a dívida, né? Dos diretores, né? Do Conselho do São Paulo como um todo, com seu elenco, beleza? Então a gente tem coisas importantes para falar aí. Fica aí até o final do vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se você curtir, você se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado a todos vocês aí que já são inscritos no canal. Bom, vamos lá que a gente tem coisas importantes para falar. E bom, vamos começar pelo mercado da bola, do tricolor, né? Como já é do conhecimento, né, de todos, o Nicão, né, tá prestes aí a assinar com o Cruzeiro esse empréstimo de uma temporada, né? Ontem mesmo já foi noticiado que o Nicão viajou já para BH, ele estava junto com aquele Wesley, que era do Palmeiras também, os dois viajaram juntos, né? Também vai assinar com o Cruzeiro. E assim, nessa negociação, desculpa, nessa negociação de empréstimo, o São Paulo ainda vai faturar 1.200.000, tá? Pelo empréstimo com o Cruzeiro. Além disso, o São Paulo também deixa de pagar os salários do Nicão, né? Não vai ter que pagar a questão de luvas durante esse período aí ao jogador, né? E ele vai ficar lá no Cruzeiro por um ano. E se o Cruzeiro gostar, ele for bem no Cruzeiro, né? Jogar o que ele jogou no Atlético Paranaense e o que a gente esperava que ele jogasse aqui no Tricolor, né? O Cruzeiro já está ciente aí, até anotei aqui, que terá que pagar aí 8 milhões aí de reais para ficar com o Nicão em definitivo. Nicão tem contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2024, né? Quando ele chegou aí no começo desse ano, aí foi assinado o contrato de 3 temporadas, né? E, como eu já disse, o Cruzeiro arca com os salários dele, que gira em torno aí dos 600 mil por mês, né? Então, é um alívio aí para o Tricolor, mas também é uma decepção, né? Uma decepção. Eu até peguei os números do jogador aqui na temporada, e são pouquíssimos jogos, né? Apenas 32. São Paulo, que fez mais de 70 jogos na temporada, o cara participou de 32. Fez 4 gols, deu 4 assistências. Desses 4 gols, 2 foram no mesmo jogo, que foi contra o Internacional naquele 3-3 lá, né? Então, assim, gente, vamos torcer para que ele se destaque no Cruzeiro, né? Torcer naquelas, né? E que o Cruzeiro exerça aí o direito de compra aí do jogador, né? Que seria uma boa grana entrando aí nos cofres do clube. Já que o São Paulo contrata jogadores e uma temporada depois, né? Já dispensa, né? Já tenta negociar, não sabe aproveitar. Então, vamos ver aí se ele se destaca pelo Cruzeiro e o Cruzeiro exerce a opção de compra, né? Bom, seguindo aqui com mais informações sobre o mercado da bola do nosso tricolor. E o seguinte, Léo Pelé, né? Léo Pelé, o grande Léo Pelé, né? Esse lateral, para quem não gosta de lateral, e zagueiro, para quem não gosta de zagueiro, né? Está negociando com o Vasco da Gama, né? A negociação aí já foi aceita por parte do São Paulo, o valor que o Vasco ofereceu agradou, né? A diretoria tricolor. E é o seguinte, já está tudo certo os valores, né? São cerca de 16 milhões de reais aí, 3 milhões de dólares que o Cruzeiro vai pagar aí, o Cruzeiro não, o Vasco vai pagar para o Tricolor, né? As partes já se acertaram, já trocaram até documentos e agora o Vasco só espera o Léo Pelé aí no Rio de Janeiro para a realização daqueles exames, né? Então, como a gente sabe que fisicamente o Léo aí tá bem, né? Não teve nenhum problema, questão de contusão aí nos últimos dias aí, né, nos últimos meses até, a gente sabe que tanto tudo certo aí entre os clubes, vai ser acertado sim essa negociação. Então o São Paulo
acaba perdendo mais um zagueiro, né? Mais um defensor para essa temporada de 2023. E em contrapartida ganha aí, né, uma boa grana aí pelo jogador. O jogador que teve propostas, né? Vocês vão lembrar bem aí no meio do ano desse ano, já ia falar no meio do ano passado, mas no meio desse ano ele teve proposta do Angers da França, né? A diretoria do São Paulo conversou com ele, né? Falou que seria legal ele ficar aí, porque na época o São Paulo estava com muitos desfalques por lesão, e o São Paulo ainda estava para ir para a final da Sula, estava nas quartas da Copa do Brasil, e eram duas possibilidades aí de títulos, né? Na época, né? Porque nós terminamos sem títulos nessa temporada. Então, pessoal, como eu tenho feito costumeiramente, quero trazer uma tela aqui para vocês para mostrar os números do Léo com a camisa do São Paulo. E vale lembrar, só antes de passar os números aqui, que ele chegou no início de 2019, tá? Foram 4 temporadas aí com a camisa do Tricolor. A partir da chegada do Fernando Diniz, o Fernando Diniz passou a utilizar o jogador aí como um zagueiro, né? E assim ele ficou aí até esse final de ciclo dele aqui no Tricolor, beleza? Então tá aí na tela para vocês. Esses são os números do Léo Pelé com a camisa do São Paulo Futebol Clube. 152 jogos nesses 4 anos, nessas 4 temporadas, não fez nenhum gol, né? Como eu disse, até o Diniz chegar era reserva do Reinaldo, depois passou a jogar como zagueiro, e assim, mesmo assim jogando como zagueiro, não chegou a fazer nenhum gol de cabeça, né? Nada disso, e deu 3 assistências. Esses são os números aí do Léo, jogador muito contestado com a nossa camisa aí, e que eu ouso dizer que não fará falta, viu? Não fará falta, boa sorte para ele aí, na carreira dele no Vasco da Gama, é um jogador jovem ainda, tem 26 anos ainda, então boa sorte aí para ele, tudo de melhor, mas fica por lá no Rio de Janeiro mesmo, beleza? Esses são os números do Léo, rapaziada. Esses são os números do Léo. Comentem aí o que vocês acharam da passagem do Léo como um todo aqui no Tricolor. Do Nicão, né? Esse empréstimo do Nicão, essa passagem rápida do Nicão aí também. Que a gente vai entrar aí em mais um nome aqui para a gente fechar o nosso mercado da bola aqui e partir para as outras notícias do nosso Tricolor. Deixa eu tirar aqui a tela do Léo. Tá? E assim, pessoal, assim, vocês já estão cientes aí que, acho que foi no final de semana, sabadão aí, que surgiu a especulação do Mendes, né, volante equatoriano, né, que o São Paulo tem interesse, está em final de contrato lá no Los Angeles FC dos Estados Unidos. Enfim, por enquanto ainda nós não temos nada mais de concreto assim para falar sobre o jogador, tá? Até porque ele tem propostas também de outros clubes. O São Paulo queria usar o Arboleda aí, né, como equatoriano para chegar no cara e falar, ó, vem para cá, né? Mas por enquanto a gente não tem nada de concreto ainda sobre o jogador. Quando tiver, aí eu volto e a gente bate um papo mais sobre o cara. Uma sondagem, ou melhor, outra sondagem que a gente tem aí, né, principalmente agora com a saída do Léo, a gente vai precisar ir muito, é sobre zagueiros. E a bola da vez aí é o argentino Alan Franco, do Atlanta United, né, lá dos Estados Unidos. É um jogador aí que já está nos Estados Unidos há um bom tempo, né, tem algumas temporadas lá. Ele foi campeão da Sula pelo Independiente, em cima do Flamengo, né, era um bom time do Independiente lá, tinha esse Franco, tinha o Benítez, se eu não estou equivocado, o Rigoni estava por lá, o Rigoni eu não tenho certeza, mas eu sei que o Rigoni passou pelo Independiente muito tempo, né? Então era um bom time que esse Independiente tinha aí, alguns caras se destacaram, e o Franco foi um deles, e acabou sendo vendido aí para o futebol dos Estados Unidos, né? Eu peguei uns números do jogador aqui, antes da gente falar um pouco mais sobre ele, que são os seguintes. Pelo Atlanta são 59 jogos, 1 gol, 5 assistências, tá? E pelo Independente são 128 jogos, 1 gol e 2 assistências. É o clube que revelou aí o zagueiro argentino. Ele tem contrato com o Atlanta até 31 de dezembro de 2025. E o valor de mercado aí dele, segundo o Transfer Market aí, estava em 2,5 milhões de euros, tá? Então, quem sabe aí agora com a venda do Léo, né,
o São Paulo possa, né, chegar e, sabe, colocar uma grana lá para tentar trazer o jogador. Beleza? Por enquanto, ainda fica nessa coisa das sondagens. Não é a primeira vez que se fala aí sobre esse Franco aqui no São Paulo. No começo da... Se eu não estou enganado, no começo dessa temporada, ou no final da temporada passada, acho que até na época que o Crespo ainda estava, na reta final do Crespo, se falava também sobre esse jogador. Beleza? Eu não acompanho tanto assim a MLS, vejo muito pouca coisa, assim, muito pouca coisa mesmo, tá? Não me recordo de ver o jogador aí. Vamos esperar aí para que seja um bom jogador aí, assim como é o Arboleda, assim como é o Ferrarese, né? Porque a gente vai precisar e muito de zagueiros, né? A gente vai precisar de zagueiros. O Léo tá saindo, o Diego Costa tá machucado, Beraldo tá na seleção sub-20, né? O Valse, que tá 3 anos parado aí, agora que ele está 100%, né, recuperado, ele vai ser emprestado, né? Então a gente está com pouquíssimos zagueiros para esse início de temporada 23. Né? A gente tem o Ferrarese, que está lá treinando, e só, sabe? Porque o Arboleda só retorna aí no dia 2 de janeiro. Então, por enquanto, está só o Ferrarese lá de zagueiro de ofício. E claro, lá nos treinamentos o Rogério deve estar improvisando o Rafinha. Então, assim, gente, a gente precisa de zagueiro para ontem. Se concretizando a venda do Léo Pelé, né? Quem sabe o São Paulo não vai ter mais, né, essa grana para investir nesse argentino aí. Vamos ver se vai dar certo. Quando tiverem novas notícias, assim como quando tiverem novas notícias sobre o Mendes e notícias mais concretas, né, algo que a gente tenha mais certeza, né, aí eu volto e falo sobre tanto o Mendes quanto o Franco, né, que são 2 reforços gringos aí, né, que o São Paulo anda sondando no mercado. Beleza? Bom, fechando aqui sobre o mercado da bola do tricolor, por enquanto, né? Por enquanto, vamos passar aí para a Copa Sul-Americana, né? Como vocês bem sabem, nós disputaremos novamente a Copa Sul-Americana em 2023, né? Pois é. E a competição aí vai ter mudanças, beleza? A Comebol aí fez uma alteração que eu achei muito legal e muito válida e justa até, né? O seguinte, vocês vão lembrar, durante a fase de grupos da Sula, só passava só o primeiro se classificava para as oitavas, né? E aí, para completar as oitavas de final, vinham os clubes que ficaram em terceiro lugar da Libertadores. Vocês lembram, né? Então agora vai ser o seguinte, o primeiro passa, claro, né? Continua da mesma forma, mas o terceiro que vem da Libertadores já não tem vaga garantida nas oitavas da Sula. O terceiro vai jogar um playoff ali contra o segundo colocado de cada grupo, né? O que torna a coisa mais interessante e valoriza, né? Mas os clubes que estão na Sula desde o começo, né? Então agora o segundo colocado de cada grupo vai disputar um playoff contra o terceiro colocado, né, que vem da Libertadores, né? E aí vai ter nas oitavas já essa disputa aí, ao que tudo indica, entre o primeiro e o segundo de cada grupo, beleza? Essa é uma mudança importante, né? Uma mudança que eu gostei, achei justa, e porque caso o nosso São Paulo dê uma vacilada aí, que eu acho improvável, mas é São Paulo Futebol Clube, né? Dê uma vacilada aí e não ficar em primeiro no seu grupo da Sula, vai ter uma chance de disputar um playoff contra quem vem da Liberta, né? Comentem aí o que vocês acharam dessa mudança aí, né? Essa mudança que eu achei legal, muito interessante, da Sula 2023. Só para terminar sobre a Sula, o sorteio da fase de grupos vai ser realizado no dia 22 de março. 22 de março, beleza? E se eu não estou errado aqui, acho que o primeiro jogo já vai ser no dia 5 de abril. 5 de abril já vai ser o primeiro jogo aí da Copa Sul-Americana 2023. Beleza? Comentem o que vocês acharam dessa mudança aí. E bom, antes da gente encerrar, vamos lá para a notícia mais bombástica, que surpreendeu aí, né? Acabou de ser publicada e divulgada, né, nos portais aí que cobrem o São Paulo Futebol Clube, que é sobre a dívida do São Paulo Futebol Clube com os jogadores do elenco, né? Dívida essa que se arrastava aí desde a época da pandemia, né? Desde a gestão do Sem Caneco lá do Leco, né? Da gestão dos 3 patetas, Leco, Raí e Pássaro. Segundo o Carlos Belmonte, né? Desculpa, gente.
diretor aí do São Paulo, né, diretor de futebol do São Paulo, né, ele, em reunião no Conselho Deliberativo realizado ontem, tá, ele veio falar que a dívida com os jogadores do elenco do São Paulo está paga, tá? O São Paulo Futebol Clube não deve mais para os seus jogadores, que essa dívida aí acabou-se. O São Paulo não deve mais para ninguém do elenco profissional. Palavras dele em reunião no Conselho Deliberativo ontem, beleza? E assim, a gente sabe que essa dívida não era pequena, tá? Eu estava vendo aqui, até para lembrar dos valores, assim, e ela girava na casa dos 7 a 6 milhões aí de reais, beleza? São Paulo tinha pagado uma pequena parte ali, né, no final ali da temporada, né, e tinha prometido quitar essa dívida antes do dia 31 de dezembro. Segundo o Belmonte, ela foi quitada no dia 14 de dezembro, beleza? Seguinte, a gente tem que esperar um pouco e dar mais uma averiguada, infelizmente, porque como vem dessa diretoria mentirosa do São Paulo Futebol Clube, essa diretoria que não tem credibilidade alguma, então a gente ainda tem que dar uma aguardada, né, para ver se isso realmente foi concretizado. Eu estou trazendo a informação aqui porque ela foi divulgada principalmente no GE, que é um portal muito respeitado, né, todos vocês conhecem. E assim, o GE não é aquele caça-clique, né, que vai publicar qualquer coisa, não, né? Então, por isso eu estou trazendo aqui essa informação tão importante para vocês. Carlos Belmonte afirma que o São Paulo não deve mais para o seu elenco profissional, beleza? E honestamente eu espero que isso tenha sido quitado, tá? Porque isso é uma vergonha para o nosso São Paulo Futebol Clube, beleza? Muito provavelmente esse pagamento foi realizado devido aos empréstimos aí que o São Paulo estava viabilizando aí nos últimos tempos, né? Mais empréstimos e mais empréstimos, né? Então, provavelmente deve ter sido dessa forma, beleza? Então, meus amigos, vamos esperar e torcer para que isso realmente seja verdade, porque como eu já disse, é uma palhaçada o São Paulo ficar devendo para os seus jogadores profissionais, tá? Porque aí qualquer coisinha o jogador usa isso como desculpa, como pretexto para não correr, para não jogar bola. Então, tomara que isso tenha sido feito mesmo, que não seja mais uma das mentiras dessa diretoria. Vocês concordam? Comentem aí o que vocês acham, beleza? Por enquanto, são essas as informações mais relevantes do nosso São Paulo. Assim que tiverem novas informações aí, eu volto para a gente conversar um pouco mais, beleza? Se eu não estou equivocado, foi hoje, se não foi hoje, foi ontem aí que São Paulo também comemora 30 anos aí do Campeonato Paulista, né, que o São Paulo tinha acabado de voltar do Mundial Interclubes e nem teve tempo de descanso direito, já jogou uma final contra o Palmeiras e venceu também. Então, vale a pena aí a gente citar aí, né, aquele time, né, que nos dava tanto orgulho, né? Esperamos que o São Paulo volte a ser esse time aí, volte a ser esse clube aí, né, quanto antes. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês, a gente vai se falando aí no decorrer da semana e quando tiverem novas informações aí sobre o mercado da bola tricolor, eu volto para a gente conversar um pouco mais, beleza? Grande abraço a todos, até a próxima e vamos São Paulo, vamos fazer um 2023 melhor do que foi esse 2022, hein? Valeu, torcida tricolor!